Motores, bora lá. Bobina VW, né? Sistema DIS, duas bobinas para 4 cilindros, né? Aquela paletinha que tem no outro vídeo, o link vai estar no final desse lá, né? No final desse vídeo eu coloco ou nos cards aí, aquela paletinha, uma para cada cilindro, tá? Ou os mais novos, uma para cada cilindro separada, tá? Lembrando que aqui a gente tem módulo de potência, bobina de ignição, né? Aqui, bobina A, bobina B. Aqui, né? Positivo, comando, módulo de potência. Em se tratando de módulo de potência, comando de módulo de potência 5 volts. O colega pediu para testar essa bobina aí, problema, bobina queimada. Superaqueceu, queimou. Módulo de ignição, comando 5 volts, pino 1, positivo. Pino 2, comando, 5 volts, pino 3, negativo. Pino 1, comando, bobina A. Pino 3, comando, bobina B. Eu fiz isso aqui, essa gambiarra, para fazer um alto-falante, por isso que está desse jeito aqui. Então a FEX está patrocinando o alto-falante. Para dar para ouvir aqui e entender uma coisa. Isso aqui depende muito. Todo sistema assim depende muito de alimentação, tá? Aqui tem um parafuso que eu coloquei ali, uma folga bem grande, muito maior do que a folga de 2 velas. Então ele está bem maior que a folga de 2 velas. Aqui está outra bobina, aquela não está funcionando. São velas usadas, bobina usada. Essa bobina tem um defeito. Nossa. Ah, tá. Tem um dos pinos dela aqui está danificado. Aqui está o negativo, tá? Ele aquece muito, então eu não vou colocar em risco aqui a minha... Tanto ele quanto o positivo, tá? Então, negativo, positivo, comando, bobina, comando, bobina, tá? Se tiver dúvida, A para a direita. Só que isso fica... Olha a posição lá, é um pouquinho diferente, né? ZKPP2K, que eu falo sempre, né? Aqui, ele está aqui, está ligado aqui. Está entrando 5 volts nele. Esse aqui é um outro gerador PWM, esse é de 15 amperes. PP1K não vai dar na bobina, você vai queimar o seu PP1K. Esse aqui é 8 amperes, esse aqui é 15 amperes. Dá para usar, mas aqui não vai fazer o que eu queria. Está comandando 5 volts, tá? Alimentação 12 volts. Então ele está alimentado com 5, tá? Só para poder saber. Para não usar, eu poderia fixar o aterramento, mas aqui para não usar eu estou fazendo assim. Frequência e duty cycle. Vou trabalhar PWM. Poderia trabalhar segurando o 7 e ele faz pulso, mas vou trabalhar PWM. Está desligado. Quando eu ligar, vai pulsar. Vamos ver? Lembrando, aquece, tá? Isso vamos ver por que aquece. Vou baixar aqui, ó, para 1 Hz, né? 1 segundo. Perfeito? Deu para ouvir o barulhinho? Aqui, força se eu deixar 1 Hz, tá? Chegando aí a 10. Na hora da mudança ele para o sinal, tá? Perfeito? Vai ficar bonitinho. Como está alto-falante, eu posso trabalhar a luz apagada. Olha aqui, ó, vou aumentar a quantidade de pulsos. Exagerei, vamos 170. Cadê? Sumiu, né? Vamos exagerar não aí, ó. 80. Então vão aí. Lembrando, eu falo que de knock button, né? De botão giratório fica mais fácil. Ainda tem centelha, né? Vamos para aí, ó. Vamos para 120. Bobina fria, tá? Estão notando que começou a falhar? O barulhinho, né? Começou a sumir. Só não tá parafusado, tá? Quando eu estou chegando em 160 Hz, aí já desapareceu, né? Por que isso? A banda PWM aqui, ó, sem carga, tá muito baixa. O tempo de carregamento da bobina fica baixo.
E olha, que eu não estou medindo lá, eu estou medindo aqui. Ele só pegou um reflexo ali, tá? Se eu aumentar o Duty Cycle, ó, vai afinar. Vou voltar aqui aos 10 com 18. Engraçado que ele tá pegando o reflexo, ó. Só porque tá passando o próximo, viu? Aqui também é muito grande as pulsas, tá? Deixa eu diminuir isso aqui. Na verdade, vamos voltar a dar alguns pulsos aí. Eu queria dizer uma outra coisa. O que acontece? Isso é tempo de carga ou chamado ângulo de permanência lá do platinado. O que acontece quando eu abaixo ele demais? Então, ângulo de permanência, ou tempo de carga baixo, eu começo a perder centelhamento, né? Perfeito até aí? Vamos subir. Ó. Subir não, vamos deixar ele baixo. Vamos deixar ele em 20 aí, mais ou menos. Ele é bem... E se eu fizesse o inverso? Lá não vai aparecer mais, porque isso era só reflexo, tá? Eu vou mostrar. Parece que tudo normal, né? Torrou. Torrou o fio positivo. Acabou com o fio positivo. O quê? Ângulo de permanência muito alto. A falta de positivo, um mau contato no positivo, um mau contato no negativo, só para poder confirmar, ó. Tá? Aqui, se der positivo, está dando falso positivo. Ele está quente, muito quente, o cabo esquentou, mas esquentou demais, tá? Ó, ele esquentou. E aí, isso se o negativo também não cortou, né? Ele corta, tá? Ele corta a passagem de corrente. Deixa eu ver se voltou. Não volta. Se quiser testar, é falso positivo. Aqui tem que voltar um... Se eu soltar o negativo aqui, ó. Vamos soltar o negativo. Deixa eu ver se eu solto o negativo aqui. Tem que voltar um positivo. Tá? Deixa eu só dar uma pausa para segurar isso aqui de novo. Enfim, é falso positivo. Vamos ver aonde. Mas que ele está cortando. Tá, é um positivo falso que está dando aqui agora. Deixa eu ver aqui, tem. Vamos, só para vocês verem, só para ter certeza. Vamos fazer assim, vamos tirar ele fora. Opa, olha lá. Ó. Aqui que ele queimou, tá? Aqui começou um mau contato. Aqui. Me não interessa, eu pego outro, depois a gente solda ele direitinho. Isso, além de aquecer o cabo, tá? Se o cabo aguentar, nesse caso aqui é um cabo teste, né? Ele é fininho. Se o cabo aguentar, quem vai sofrer... Deixa eu baixar, né? Eu falei ângulo de permanência muito grande causa isso, né? E a falta aquece a bobina a ponto dela queimar. A falta de um positivo e principalmente a falta de negativo. Enfim, foi bom que queimou. Deixa eu inverter, vou colocar para pulsar aqui, tá? Deu para ouvir? Então, ângulo de permanência grande vai, falta de aterramento lá no módulo de injeção, vai queimar a bobina. Deixa eu só inverter aqui, ó, como eu falei.
Aquela hora eu só dei a pausa realmente para poder encaixar ali, porque senão ia deixar o celular cair, tá? Tá na mão. Olha que eu pulsar agora, vai pulsar aqui. Arival, isso acontece do mesmo jeito quando é na vela? Sim, acontece do mesmo jeito quando é na vela. Aí, ó. Velinha. R$168, lógico, aqui a centelha está bem menor, né? Do que aquele centelhão que estava lá. Vou tirar minha lâmpada de teste da reta aqui. Vamos lá. Começou a falhar. Agora eu vou dar tempo de carga para a bobina. Certinho? Voltar para a luz aqui. PWM, a banda do PWM, e é o tempo de carga, certo? Centelha, e aí vocês já conhecem, né? O tamanho da centelha, né? O comprimento, né? Que é a tensão, né? Comprimento em tempo e o resquício de centelha. Eu vou pegar uma coisa mais próximo de R$1 aí, ó. Ó, um detalhe, isso aqui não é condição de interior de cilindro, não tem pressão de interior de cilindro. Quanto mais compressão, mais difícil para se ter essa centelha. Ó, diminuindo o tempo. 20. Aí, ó. Tá mais perto de algo que vocês estão acostumados a ver, né? Só que antes de tirar disso, eu aumentar ele aqui só para mostrar uma coisa. Tempo de carga aumentando. Lembrando que eu falo que teste de bobina assim você tem que simular a condição lá. Ó. Olha o que acontece quando eu aumento ele, ó. A tensão muda de acordo com a dificuldade para se dar a centelha. A centelha é maior, né? Que é mais folga de vela. E lá na pressão do cilindro é mais difícil de vencer. Mais ar, né? Porque tá comprimido, né? Aqui eu não tô, lógico, no testar uma bobina da bancada. Ó, diminuir de novo. Para perto de algo mais próximo do real. E aqui indo para o lado de exagerar, aumentando o PWM, a banda, né? Tempo ligado, PWM, que é o Duracycle ligado, ele está em 64%. Ele nem está nas medidas aqui, tá? Mas tá aí, ó. Tá vendo o que começa a acontecer? Ó, tamanho do tempo, tamanho do tempo de carga aqui, ó. Olha o comprimento da centelha. Agora eu vou diminuir o tempo de carga para algo mais próximo do real. Certo? Tem uma pausada aí. Enfim, até porque, lembrando que aqui eu estou fazendo um teste em bancada, né? E estou usando PWM para me poder variar, né? Porque aí, se eu for usar pulso aqui, o pulso é mais recomendado quando você não está trabalhando no módulo, quando você está trabalhando direto na bobina. Então, se você quiser testar aqui, e aqui é 12 volts, tá? Mas você não vai desmontar, não vai separar isso aqui, né? É igual testar primário de ignição nesse carro. Teria que separar para testar o primário de ignição ali. Possível é, né? Mas detalhe que quando você tirar a travinha aqui, ela vai quebrar, tá? Soltou essa travinha aqui, ela vai quebrar. Essa travinha não vai parar de novo, não. Enfim, eu estava deixando um tempo de carga alto, isso aquece a bobina, aquece minha afiação de teste aqui, ó. Aquece meu amarelinho, né? E o vermelhinho já foi, mas qualquer coisa a gente tem um preto ali também. Voltar a pulsar. Só diminuir aqui, ó. Pra vocês verem algo mais... Opa,
foi muito. Mais próximo do real, que vocês já estão acostumados aí, né? Vamos dar uma buscadinha aqui. Baixar esse canal aqui. Aí. Certinho? Só puxar aqui. Sinal que vocês já estão mais acostumados, né? Isso aí seria 150 Hz com cerca de 17% aqui, ó. Diminuindo o tempo de carga. Olha o que acontece. Aumentando o tempo de carga. E aí tá mais ou menos, aí ó, 39 com 150 Hz. Vocês estão acostumados a testar ali. Certo? Esse teste na bancada da bobina, você confia nele? Não, eu não confio. É só para saber se ela está centelhando, tá bom, gente? Só para saber se a bobina tem centelha. Jogar isso para lá, jogar isso para lá. E aqui eu estou usando um PWM, né? Então é um simulador PWM. Deu para raciocinar? Precisa de muito aterramento. Precisa de um bom positivo. Falso positivo. Tem alguns veículos desses que vêm direto da chave de ignição, o positivo dela. Tá? Então dá problema lá na chave. Linha Fox aí, né? Por exemplo, né? Alguns veículos vêm de relé, né? Então, base do positivo lá no Fox mesmo, que eu estou falando, o positivo da bobina, né? Do fusível da buzina. Base do fusível, né? Às vezes o fusível derrete e não queima, né? Tá aquecendo todo o circuito, igual aqueceu aqui o meu. Essa bobina precisa muito de um bom aterramento, ela precisa de um bom positivo. E no caso de Volkswagen, não brinca com aquele cabo positivo, tá? Minha brincadeirinha do alto-falante aqui, né? O alto-falante feito com o cleaner head, né? Foi só para poder amplificar o ruído da centelha, né? Lembrando e voltando a falar, isso não é um teste correto, tá? Isso não é um teste correto de bobina, isso foi só feito para mostrar para vocês. A gente usa para saber se centelha. O colega chegou, eu sou Oswaldo, ele chegou com essa bobina, porque a oficina dele é uma oficina mais antiga, mais pequena, não tem como testar uma bobina lá, né? Saber se tem centelha, enfim. E antes de ficar puxando, eu já falei, fica puxando não, a hora você solta esse cabo aí e acaba voltando a centelha aonde não devia. ZKPP2K, tá? Esse custo disso aqui é muito baixo, R$50. PP1K é 0,3 amperes. Ele é mais barato, mas não dá. Esse aqui acho que foi R$45. Só que esse aqui ele trabalha 50% o tempo todo, tá? Então ele não vai ser tão bom para você fazer um teste como esse aqui de variar, tá? Bobina palitinho, né? Aquela 6 pinos, né? Ela vai ser um comando para cada cilindro, porque são 4 bobinas, né? E tem o sistema que é uma bobina por cima de cada cilindro, chamada caneta, COP, né? Cada um coloca o nome do jeito que quiser. Não é um vídeo nada além de explicativo, só sobre ângulo de permanência, que é tempo de carga de bobina, para ter uma noção ali do que é o tempo de carga, uma noção aqui, né? Cuidados, então sempre analise o tempo de carga da bobina, sempre observe o tempo de carga da bobina, observe aterramento de módulo correto. Eu peguei em Volkswagen módulo inadequado para não ter dor de cabeça. Precisando, estamos aí.